Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova apresenta Passos para a Cura, de Padre Rufus Pereira. Livro da editora Canção Nova. Leitura Vinícius Adamo. Deus é meu Pai. Como vemos na Bíblia, há muitos nomes atribuídos ao nosso Deus, porém, o mais bonito e importante é o de Pai. Para os muçulmanos, chamar a Deus assim é uma blasfêmia, um grande pecado. Mas Jesus nos ensinou exatamente o contrário. Quando nos dirigirmos a Deus, devemos chamá-lo de Pai. Também na Bíblia, é revelado que Deus possui qualidades. A mais atraente é que Ele é amor. Jesus nos ensina isso fazendo comparações entre o amor de Deus, nosso Pai que está nos céus, e do nosso Pai da terra. Uma das coisas mais fortes que Jesus disse foi: se vocês, pais fracos como são, ainda amam os seus filhos e dão coisas boas para eles, quanto mais o Pai Celestial vai dar o melhor para aqueles que se achegarem até Ele, como seus filhos. No trecho citado, existe uma demonstração de similaridade entre nosso Pai do céu e nosso Pai da terra, e ao mesmo tempo, um contraste entre eles. No entanto, por que Jesus pediu que chamássemos a Deus de Pai? Em primeiro lugar, porque Deus nos criou à sua própria imagem e semelhança. Sabemos o quanto um pai da terra fica orgulhoso quando seu filho se parece com ele. Então, a primeira razão pela qual precisamos chamar a Deus de Pai é porque devemos nossa existência a Ele. O nosso Pai terrestre fez o nosso corpo, mas o Pai do céu fez o nosso coração, nossa alma e nossa espiritualidade. Ele nos fez, nesse aspecto, semelhantes a Ele. Esta é a razão pela qual vemos no Antigo Testamento o salmista clamar a Deus: por que o Senhor nos fez? Por que tem tanta atenção conosco, que somos tão maus e pecadores? E o próprio salmista dá a resposta que parece até meio estranha: porque o Senhor nos fez muito igual a si, e você se orgulha por causa da sua glória. Fomos criados para ser semelhantes a Deus, pois pertencemos a Ele. Um dia, eu estava na casa de um amigo na Inglaterra e observava sua netinha com cerca de 4 anos, que brincava com um garotinho da família vizinha. O menino falava orgulhoso do seu pai, contando vantagens a respeito dele. Num determinado momento, ele perguntou para a menina sobre seu pai. Eu sabia que os pais dela estavam separados e que ela estava vivendo com a mãe. Por um momento, a menina não soube o que dizer. Então ela apontou para mim e disse ao menino: aquele é o meu pai. Esta é a razão pela qual lemos na Bíblia que Deus nos criou para termos ambos os pais. Para aquele menino, o pai e a mãe eram o reflexo da pertença a Deus. Esse reflexo não é completo se um dos pais não está presente. Talvez tenhamos este questionamento: por que precisamos chamar a Deus de Pai? A resposta é: porque Ele nos ama. Ele não nos criou simplesmente e nos deixou por nossa conta. A Bíblia diz que Ele nos ama e por isso quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. São João fala na sua carta: veja como Deus, nosso Pai, nos ama. As pessoas do mundo não sabem quem é Deus e como Ele nos ama. Mas nós sabemos: Deus é amor. Para os cristãos, Deus é amor. Esta é a razão pela qual o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. É uma religião de amor, porque Deus, nosso Pai, é amor. O Senhor enviou o seu próprio Filho Jesus por causa do amor. Esta é a razão pela qual no Antigo Testamento Deus diz: você pertence a mim, é minha ovelha, e vou estar com você. Eu o recebo, você é meu filho.
Amamos o Deus nosso Pai. Para nós cristãos, Deus não é uma energia divina impessoal, como acontece no hinduísmo e na nova era. Deus é uma pessoa e nós somos pessoas. Então, o nosso relacionamento com Deus tem que ser pessoal. Não somos pessoas que se alegram quando se identificam com um Deus impessoal, perdendo a nossa própria identidade. Para nós, felicidade significa relacionar-se com Deus de uma maneira pessoal. Deus, sendo aquele que nos fez, respeita a nossa própria personalidade. Ele sabe que somos diferentes. Ele nos conhece intimamente. Os pais sabem que cada criança tem que ser educada do seu jeito especial. Então, para Deus, cada um de nós é único. São Pedro diz: Deus não tem favoritos. Deus ama a todos igualmente. Mais tarde, São Paulo pronuncia: cada um de nós é o favorito de Deus. Parece contraditório. De um lado, Deus não tem favorecimento. De outro, tem 5 bilhões de favoritos. Para Deus, cada um de nós é a única pessoa do mundo para ser amada. Como sei que Deus me ama? Porque Ele cuida de mim. Quando faço retiro para jovens, muitos me dizem: meu pai da terra não tem cuidado comigo, não me ama. Mas observe o que Jesus diz a respeito de nosso Pai. Não se preocupe com o futuro, não tenha medo das coisas, das pessoas em torno de você. Se Deus, nosso Pai, tem tanto cuidado com os pássaros e as árvores, quanto mais cuidado Ele vai ter com cada um de nós, que temos muito mais valor que pássaros e árvores. Se Deus nos deu a vida, não vai nos dar comida? Se nos deu o nosso corpo, também não vai providenciar as roupas? Então Deus nos dá a razão de continuar tendo cuidado conosco. Porque Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais virá por acréscimo. Às vezes podemos pensar: ninguém liga para mim. Mas Jesus diz que Deus cuida de cada um de nós. Pedro acrescenta: portanto, deixe todos os seus cuidados no Senhor. De outro lado, Deus nunca nos esquece. Somos sempre lembrados por Ele. Com muita frequência, quando faço retiros e encontros, as pessoas me dizem: Padre, não se esqueça de mim. Todos gostam de ser lembrados. Certa vez eu estava pregando um retiro na cidade de Goa, na Índia, para os jovens. Todos vieram de lares muito pobres, sendo que alguns tinham pais alcoólatras ou violentos. Então uma menina veio se aconselhar comigo e me disse que quando tinha 3 anos, o seu pai deixou sua mãe por causa de outra mulher. Então a mãe teve de ir trabalhar no Kuwait para sustentar a família. Ela deixou a pequena filha com um casal de idosos numa outra cidade, onde já havia trabalhado como doméstica. Aquele casal amava muito essa menina e cuidou muito bem dela, educando-a. Depois de 5 anos, a mãe retornou a Goa para passar um mês de férias. A menina já estava com 8 anos e esperava encontrar-se com a mãe, que não via desde quando ela partiu. Mas as férias da mãe terminaram e ela voltou para o Kuwait sem visitar a filha. Você pode imaginar o tamanho da chaga no coração daquela jovem quando veio falar comigo. Quando orei por ela, todos aqueles anos de tristeza e amargura vieram à tona em rios de lágrimas. Deus, nosso Pai, diz no Antigo Testamento para o profeta Isaías: pode uma mãe esquecer o seu filho? Pode a mãe esquecer o filho que veio de suas entranhas? Mesmo que ela esquecesse, eu não esquecerei, porque o seu nome está escrito na palma da minha mão. Como sei que Deus me ama, que Ele é meu Pai, e que quando vou para o caminho errado, quando sinto que não atendo às expectativas de Deus, Ele não dirá: então eu vou escolher outra pessoa. Quando um artista esculpe uma bonita estátua e infelizmente comete um grande erro nela, ele quebra ou joga fora e faz uma outra. Mas Deus não faz isso conosco. Ele nos refaz à sua imagem e semelhança quantas vezes for preciso. Quantas pessoas já me disseram em confissão: Padre, violei todos os 10 mandamentos. Se tivesse o 11º também o teria violado. Deus não vai me perdoar.
ele deve estar pensando o pior de mim. Então Deus diz por meio do profeta Isaías: se seus pecados forem da cor púrpura, vermelho, eu vou fazê-los tornar-se brancos. Ele diz na profecia de Jeremias: eu vou perdoar os pecados dos meus filhos e nunca mais vou me lembrar deles. Nosso Deus não apenas perdoa nossos pecados, mas os esquece. É como se na sua visão nunca tivéssemos pecado. Como sei que Deus me ama? Porque mesmo me amando, Ele sempre me corrige. Um dia uma senhora veio até mim para aconselhamento e me disse: Padre, odeio minha mãe, porque nunca me corrigiu. Ela me permitiu fazer o que eu quisesse, e por causa disso, eu pensava que tinha a melhor mãe do mundo. Mas agora compreendo que se ela tivesse me corrigido, minha vida não estaria na atual confusão que está. Deus não só nos ama, mas nos corrige, às vezes até nos pune. Ele está sempre nos disciplinando e nos educando como um pai que educa os seus filhos. Se Deus não nos corrigisse, não poderíamos chamá-lo de pai. Você deve contar como uma grande graça quando Deus o corrige. Nosso Pai terrestre nos corrige, mas somente para as coisas terrenas, e às vezes nos corrige do modo errado, porque Ele é humano. Deus, nosso Pai, nos corrige para as coisas eternas, e está sempre certo. Sempre o faz para o nosso bem. Deus não somente nos corrige, mas algumas vezes nos prova. O demônio nos tenta, mas Deus nos prova. Há uma diferença. O que acontece é que, às vezes, o que o demônio usa para nos tentar, Deus usa para nos provar. Um dia um jovem veio até mim num retiro que eu estava pregando e me disse com muita piedade, tristeza e raiva, que voltando da missa da meia-noite de Natal na sua paróquia, no caminho para casa, foi estuprada por uma gangue. Então ela me perguntou: como Deus pôde permitir que uma coisa dessas acontecesse? Tenho sido boa e religiosa. Acontecer isso numa noite de Natal e depois de uma missa. Não sabia o que dizer e procurei a resposta na Bíblia. Que Deus sempre vê o bem para aqueles que Ele ama. Jesus estava sendo perseguido pelos líderes religiosos do seu tempo e diz aos apóstolos: não se preocupe com o que as pessoas fazem com você. Não se preocupe se elas até o odeiam e perseguem. Não tenham medo delas, porque eu lhes dei a vitória. Na sua agonia no jardim do Getsemane, qual foi a oração de Jesus? Segundo o evangelista, foi o único momento que Jesus disse Abá, papai. Deus, meu pai, Abá, papai, se for possível, tire da minha vida esse momento de dor. Não me deixe passar pelo sofrimento, mas faça não o que eu quero, mas o que você quer. É a oração que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Pai Nosso, seja feita na minha vida a sua vontade, assim na terra como no céu. Como sei que Deus, meu Pai, me ama? Porque Ele está sempre comigo. Uma das coisas mais lindas que São Paulo diz sobre Deus Pai está na carta aos Romanos. Deus está sempre trabalhando pelo bem na nossa vida. Então Ele clama: se Deus está ao nosso lado, quem pode ser contra nós? Se Deus está conosco, quem poderá ser contra nós? Se alguém me pergunta: quem é Deus para você? Como você definiria Deus Pai? Eu responderia: Deus, meu Pai, é aquele que está sempre a meu favor. Esta é a revelação que Jesus trouxe. Por isso peço que você pense em Deus Pai como alguém que está sempre ao seu lado, ao seu favor. Como sei que Deus me ama? Porque Ele está sempre me ensinando. Sabemos por meio da Bíblia que muitas vezes Deus aparece ao seu povo e transmite-lhe ensinamentos e instruções. Infelizmente, hoje, muitos buscam pessoas erradas para receber instrução. Lendo a Bíblia, recebemos ensinamentos concretos de Deus. Então percebemos a grande diferença. Como sei que Deus me ama? Porque Ele está sempre me encorajando. Quantas pessoas já me disseram: meu pai nunca me deu apoio, nunca me encorajou. Mas a Bíblia diz que Deus está sempre nos encorajando.
Vimos isso na vida de Jesus, que é um reflexo do amor de Deus. Quando as crianças vieram até ele e os apóstolos queriam tirá-las dali, Jesus ficou com raiva dos discípulos. É a única vez no Evangelho que vemos Jesus com essa bronca. Ele diz: "Não os impeçam de chegarem até mim." Ele então pega aquelas crianças no colo, abraça-as, faz carinho, põe as mãos nas suas cabeças e reza por elas. Essa é a imagem de como Deus, nosso Pai, cuida de cada um de nós. Por que podemos chamar Deus de... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.